paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Como é bom estar aqui mais uma vez. Tive que improvisar aqui hoje, organizar aqui, porque eu não estou em casa, estou na casa da minha mãe, então eu estou aqui no quarto do meu irmão, né? Eu não podia deixar de estar aqui gravando essa live para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura, né? Continuar a leitura de 1 João. Hoje nós vamos iniciar aqui no capítulo 3, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu me localizar aqui. Primeiro eu quero ler aqui o que está escrito em João 8:32. João 8, versículo 32, diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A leitura da palavra, né, o ouvir a palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. E também aqui em João 8:32 diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor é a verdade e ela tem o poder de nos libertar. De nos libertar de nós mesmos, de nos libertar das coisas desse mundo, de abrir os nossos olhos e que possamos sim contemplar a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor Jesus. Então vamos aqui juntos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer uma breve oração aqui para estar iniciando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, papai. Peça a tua direção, Pai, nas palavras, que não sejam as minhas palavras, Pai, mas que seja a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai, libertação, que o Senhor venha trazer, Pai, renovo, que o Senhor venha aumentar, Paizinho, a nossa fé através da tua palavra. Aquele que estiver cansado, oprimido, Pai, aquele que estiver com as forças se esgotando, Pai, que o Senhor venha trazer renovo, paz, alegria, a paz que excede todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós já te agradecemos por tua presença e por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada, Senhor. É uma bênção, é um privilégio poder falarmos da palavra do Senhor. Vamos iniciar então 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Onde diz aqui: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Sabe, muitos pensam, né? Eu também já pensei assim, que todos são filhos de Deus. Mas essa não é a verdade, né? Todos nós somos criaturas do Senhor, criados por Deus. Mas nós só tornamos filhos de Deus, filhos adotivos do Senhor, quando nós reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus. Quando nós o confessamos como nosso Senhor, verdadeiramente. Então nós passamos de criaturas para filhos adotivos do Senhor. Vamos continuar. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
ainda não se manifestou, né? Nós ainda, amados, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mesmo quando nós passamos a ser filhos de Deus, nós ainda não nos manifestamos, ainda nós não temos um corpo glorificado, né? Porque aqui na palavra do Senhor diz que nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Nós não seremos iguais, mas nós seremos o quê? Semelhantes. Quando Jesus vier ou após a morte, né? Quando nós entramos ali na eternidade, nós temos um corpo semelhantes ao do Senhor Jesus. Isso é grandioso, como é bom saber disso, né? E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. É uma esperança que nós temos que ter como filhos do Senhor. É uma esperança que nós carregamos de um dia estarmos face a face com o Senhor Jesus. De um dia podermos contemplar pessoalmente, visivelmente ao Senhor Jesus. Então que essa esperança, sabe, essa vontade, essa esperança, esse anseio de um dia estarmos frente a frente com o Senhor, que isso venha aumentar ainda mais a nossa vontade de já estarmos aqui na presença dele, de conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, com a esperança, com a certeza de que um dia nós estaremos com ele face a face. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Nós temos o perdão, né, dos pecados, mas isso não é uma licença para pecar, gera consequência. E vocês sabem que ele manifestou para tirar os pecados de pecado. Todo aquele que pratica o pecado também vocês sabem que ele manifestou para tirar. Quando Jesus morreu na cruz por nós, quando ele foi ali sacrificado, né, no nosso lugar, ele levou consigo todos os nossos pecados. Ele levou consigo todos os nossos pecados. Então, quando nós o recebemos como nosso Senhor, nós estamos ali crucificando junto com ele os nossos pecados. E nós passamos a ser filhos de Deus. Quem vive no pecado está demonstrando que não conhece o Pai, né? Aqui na palavra do Senhor está dizendo claramente: todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Então, aquele que conhece o Senhor Jesus, é claro que nós não conseguimos, né? Nós não ficamos sem pecar. Às vezes nós pecamos, mas imediatamente nós reconhecemos o nosso pecado, né? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Então, quando nós caminhamos e pecamos, nós nos arrependemos. Mas aquele que vive no pecado, né? Que vive no pecado, que não se arrepende, aquele que vive pecando, ele não viu e nem conheceu a Deus. Essa é a diferença dos filhos de Deus e daqueles que só dizem que conhecem. Eu conheço, eu sigo a Deus, eu amo a Deus, eu creio em Jesus. Mas vive no pecado, vive a vida de qualquer jeito. E os filhos de Deus, mesmo que caia, né, mesmo que tropece, reconhece o seu pecado, pede perdão e volta ali a caminhar com o Senhor Jesus. Porque não adianta você sentir remorso. O remorso, ele não vai te tirar do pecado. Você tem ali um remorso, mas depois você está lá onde? No mesmo pecado. Mas nós que somos filhos de Deus, quando nós erramos, quando nós vacilamos, quando nós tropeçamos, imediatamente o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, gera arrependimento, nós pedimos perdão e não voltamos mais a cometer o mesmo pecado.
aqui no versículo 7. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que é justo, aquele que pratica justiça, ele provém de Deus. E aquele que vive pecando, provém do diabo. Sabe, para o Senhor não existe meio termo. Não tem como servir a dois senhores. Não podemos ficar em cima do muro, porque o muro já é do diabo. Ou nós caminhamos com Deus, buscamos ter santidade, permitimos que sejamos aperfeiçoados a cada dia, ou nós estamos servindo ao diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, que pode ser a palavra de Deus, né? A semente divina, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a verdade. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, como a gente falou anteriormente, ele não vive na prática do pecado. Se uma pessoa diz que é filho de Deus, que crê em Deus e vive na prática do pecado, esse está mentindo, esse não está com Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Então, através ali do posicionamento, nós percebemos, né, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Mas nós não podemos, por nós mesmos, apontar o dedo, julgar, né? Isso só pertence a Deus. Nós não temos esse direito. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, nós encerramos aqui a leitura, né? Nós lemos aqui até o versículo 10. Imagina só, quando nós vamos casar, nós nos preparamos muito, não é verdade? Nós organizamos tudo, marcamos ali com cerimonialista, cuidamos do buffet, cuidamos do vestido, da maquiagem, o noivo se arruma, todo mundo se arruma, é convite, é toda uma preparação para o dia do casamento, né? Porque é uma data marcada, nós sabemos que aquilo vai acontecer. Assim também é com o Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele vai vir. Ele vai vir buscar a noiva. Jesus vem buscar a igreja. Então é uma certeza que nós temos. Então nós temos que ficar sempre nos preparando cada vez mais para buscar, para encontrar um dia com o Senhor Jesus, quando Ele vier nos buscar. Porque se Ele vier e nós não estivermos preparados, estiver vivendo no pecado, né, não tivermos realmente encontrado aqui com Ele e nos entregado, nós vamos ficar para trás. Então ainda é tempo, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de buscar ao Senhor. Não é a obediência que garante a nossa salvação, né? Não quer dizer que eu ando em obediência, eu não peco, eu sou uma pessoa boa. Não é isso que garante a minha salvação, né? Porque a nossa salvação ela é garantida pela nossa fé. E a fé é demonstrada pelas nossas obras, né? Então, através das nossas obras, da nossa postura, do nosso posicionamento, que nós conseguimos ali demonstrar, né? Que somos sim salvos, somos separados de Deus. Depois que nos encontramos com Jesus, é natural obedecer. Então, depois que nós temos aí esse encontro com o Senhor Jesus, depois que nós o recebemos, que nós o confessamos, recebemos o Espírito Santo, então toda essa mudança, nós começamos a afastar do pecado, nós começamos a arrepender daquilo que nós fazemos, coisas que nós fazíamos antes nós não vamos conseguir mais fazer, então isso se torna natural,
Por quê? Porque não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós e nos capacita. A obediência, ela vai evidenciar a nossa fé. E nós somos o quê? Nós somos escravos daquilo que nos domina, né? Então, se nós somos dominados pelas coisas do mundo, nós estamos servindo ao diabo. E se nós somos escravos, se nós somos dominados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. O único que tem o poder de apagar o nosso pecado é o Senhor Jesus. Somente Ele, somente através da sua crucificação, do que Ele fez por nós, somente Ele tem o poder de apagar todos os nossos pecados e nos dar ali uma nova oportunidade para caminhar, para viver com Ele em santidade, tendo ali um novo nascimento, uma nova vida, uma nova oportunidade. Não há meio termo, não há meio termo. Ou nós caminhamos com Deus, ou nós caminhamos com o diabo. Não adianta só falarmos que cremos em Deus e continuar levando a mesma vida. Não sou eu que vou te convencer que você está errada, não sou eu que vou te convencer que você precisa de uma mudança, não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus que vem nos convencer, que vem nos ensinar, que vem trabalhar dentro de nós a cada dia, gerando arrependimento, gerando mudança, uma mudança genuína. E tudo isso depende unicamente do Senhor. Na nossa força nós não conseguimos. Antigamente, antes do Senhor Jesus vir, era, os fariseus todos ali cumpriam a lei, era tudo diferente, era pela força deles. Mas quando o Senhor Jesus veio, Ele foi e nos enviou o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça. E nós encerramos por aqui hoje. Essa palavra hoje foi mais breve, Eu não consegui me organizar direitinho porque eu não estou em casa. Mas que o Senhor possa ter falado na sua vida, que o Senhor gere em você arrependimento, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia e nos mostrar o caminho correto. Quando nós estivermos indo ali pelo caminho torto, que Ele venha nos direcionar e nos convidar, nos chamar para caminharmos no caminho que leva a Ele, em direção ao Senhor Jesus, em direção a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi muito bom estarmos juntos aqui, lendo, meditando a palavra do Senhor. Deus abençoe, fique com Deus, tenha aí um ótimo restinho de semana, durma em paz, a paz, receba a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.